Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 17 ao dia 23 de março, né? Uma semana entre eclipses, voltando aí com o céu da semana. Na semana do eclipse a gente não gravou o vídeo, né? Mas eu vou falar um pouquinho dele aqui. Mas já adiantando que semana entre eclipses, né? O período de 15 dias entre eclipses que a gente tem, né? A gente teve aí o eclipse lunar em Virgem e nós teremos lá no dia 29 o eclipse solar no signo de Áries, né? Fechando aí um ciclo, né? Do eixo Áries-Libra para começar realmente os ciclos de eclipses no eixo Peixes e Virgem, mas já temos aí essa influência, né, desse aspecto, dessa, vamos dizer assim, dessa manifestação da natureza, né? E o que isso quer dizer astrologicamente pra gente? Esse eclipse que aconteceu aí no dia 14, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 13 para vocês, dia 14 é amanhã, então o eclipse vai acontecer amanhã ainda, mas em princípio a gente já começa aí a contar a partir da sexta-feira, dia 14, 15 dias até o dia 29, esse período entre eclipses. Portanto, a semana do dia 17 ao dia 23 está dentro desse período, né? Que é um período desconfortável. O período entre eclipses é realmente um momento em que acontece muita revolução, muita renovação também. Muita gente tem medo de eclipse, mas não precisa ter medo de eclipse. Inclusive, esse eclipse pede para que a gente não se vitimize diante das situações que nos acontecem, né? Para a gente ter força, garra, disposição, organização mental para poder saber lidar com as confusões e o caos do dia a dia que nos acontecem e que são fora do nosso controle, né? E que às vezes a gente fica se vitimizando ou colocando a culpa nos outros e que na verdade a gente tem que pegar as rédeas, trazer a responsabilidade para nós, fazer a nossa parte e também saber entregar para o universo quando a gente já não pode mais agir, né? Então é basicamente isso, esse eclipse, né? Esse eclipse aí que aconteceu no signo de Virgem. E o que como a gente vai viver essa semana dentro desse período entre eclipses, eu vou explicar um pouquinho sobre o eclipse que aconteceu no dia 14, depois eu vou dar uma passada pelos aspectos da semana e falar também da lua minguante, que acontece aí no signo de Capricórnio no dia 22 às 8h29, já com o Sol ingresso no signo de Áries. Afinal de contas, essa semana nós também temos outro evento importante que é o Sol ingressando no 0 grau de Áries às 6h01 da manhã do dia 20, na quinta-feira, que vai falar aí pra gente do ano novo astrológico, mas ainda dentro da alunação pisciana e nesse período entre eclipses, né? Então vamos lá, vamos entender o que tudo isso quer dizer. Bom, o eclipse no signo de Virgem, primeira coisa, o que é o eclipse lunar, né? A lua são as nossas emoções, o nosso inconsciente, o que está escondido, né? Quando há um eclipse lunar, é porque essa luz do inconsciente ele se apaga e é iluminado, vamos dizer assim, e logo depois é iluminado pelo sol, né? Então é como se a gente libertasse os nossos medos, as nossas inseguranças, essas coisas todas que a gente às vezes vai colocando para debaixo do tapete, e como o sol logo depois aparece, né? Porque é um momento em que acontece, é uma liberação, né? E aí a gente consegue enxergar isso daí, porque é como se fosse assim, tivesse uma pedra e a gente tivesse colocado todas as coisinhas que a gente não quer ver ali debaixo. Quando apaga a luz, essas coisinhas que a gente não quer ver, elas falam assim, agora tá com a luz apagada, eu posso aparecer, né? Aí elas aparecem. Só que logo depois aparece o sol, né? Porque é uma passagem, né? É o sol de um lado, a lua de outro, a terra no meio e a lua barrando a luz do sol para iluminar a lua, né? Então, uma lua cheia que não será iluminada. E que inclusive essa lua no signo de Virgem é uma lua de sangue porque ela fica meio avermelhada, né? Então, mas para astrologia, essa história de lua de sangue, na verdade, não tem nada a ver. O importante é saber que é um eclipse lunar que acontece no signo de Virgem com o Sol no signo de Peixes, né? Então, essas coisas da nossa lua no signo de Virgem ficam escondidas. Nesse momento elas saem, né? E aí em que ela tá tudo escuro. Só que tem um momento em que o sol vai iluminar essa lua de novo. E aí essas coisas que estavam escondidas aparecem. Aparecem por quê? Porque não dá tempo de voltar para debaixo da pedra, para debaixo do tapete, para o escondidinho, para o escurinho, né? Onde a gente não quer ver. E aí
Essa semana, no dia 17, a gente tem a conjunção do Sol no signo de Peixes com o nó do norte no signo de Peixes. Porque o que acontece? Quando acontece um eclipse, há um alinhamento entre Sol, Terra, Lua e os nodos, né? Que no momento o nó do norte é no signo de Peixes e o nó do sul está no signo de Virgem. Então, quando tem essa questão do Sol mostrar pra gente, né? Digamos que isso fica muito mais enfatizado na segunda-feira, no dia 17 às 15h02, né? Esse é o momento exato que acontece. Mas é um final de semana aí, que vai ser o 14, o 15, o 16, em que muitas coisas que a gente colocava debaixo do tapete, que a gente achava que a gente não era, que a gente não tinha, que a gente não sentia, e aí elas aparecem. E aí a gente vai passar esse final de semana e aí na segunda-feira fica tudo muito claro, não tem como a gente não ver. Que coisas são essas, né? São coisas ligadas a hábitos nocivos, tanto hábitos emocionais, que ligados a peixe, quanto os hábitos físicos e rotineiros, emocionais também, que fazem com que a gente adoeça. Né? Muitas coisas que a gente faz fisicamente, como maus hábitos alimentares, sedentarismo, falta de cuidado médico, falta de responsabilidade pessoal com a própria saúde, né, com o próprio físico, traz pra gente aí essa revelação, o que a gente não está cuidando em nós, não somente na questão física, mas também na questão espiritual, que é peixes. Né? Mostrando aí pra gente que dentro dos estudos holísticos que a gente faz, holístico é estudar todos os nossos corpos, não somente o físico, né? O físico, o mental, o emocional, o espiritual e todos os outros corpos que nós temos aqui. Mas é a ligação entre o que a gente vê na matéria que a gente pega e o que tem ao nosso redor, que é a nossa energia. Então também ligado à questão do cuidado que a gente deve ter com a nossa energia. Porque muitas vezes a gente adoece porque a gente não cuida dessas energias, a gente não cuida do lado espiritual. A gente malha, a gente toma vitamina, a gente toma whey, né? A gente toma todos os complexos vitamínicos do mundo, né? Mas às vezes fica doente. Doente por quê? Porque continua tendo alguns hábitos emocionais e espirituais equivocados ou até não tendo, não cuidando disso, né? E além disso, então chama muita atenção pra gente para essa questão, ou seja, não é só cuidar do corpo físico, nós precisamos especialmente cuidar do nosso âmbito espiritual, né, do que está aqui fora, da nossa alma, dos nossos corpos sutis. Por quê? Porque a doença chega primeiro neles. Né? Chega primeiro neles, porque, por exemplo, se você tem muitas preocupações, se você é muito ansioso, se você antecipa problemas, se você se preocupa demais, você pode desequilibrar o seu chakra frontal. Desequilibrando o seu chakra frontal, você provavelmente é uma pessoa que tem insônia, que é inquieto, que é nervoso, irritado com todo mundo, né? Que tem problema para se concentrar, para focar, porque tem 1000 pensamentos ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Tem dor de cabeça. Né, que é uma, vamos dizer, não é uma doença, mas é um reflexo no físico, mas é de questões que vêm dessa área mais sutil, né, que aí desemboca no nosso físico. Quando chega no físico é porque já passou por todas essas barreiras invisíveis, né, e chegou no físico, onde realmente coloca a gente de cama, ou tira a nossa produtividade no trabalho, que aí é questão de virgem, né, quer dizer, eu não cuido do espiritual, que é o peixes, né. E aí, o que acontece no signo de Virgem aqui, onde tá tudo escondido, né? Eu fico achando que se eu tomar minhas vitaminas ou ficar me enchendo de remédios, que é uma questão virginiana, eu vou conseguir manter a minha produtividade. Não, o que tem que fazer que nesse eclipse é dito, né? Cuide do seu espiritual, cuide da sua alma, cuide dos seus corpos sutis, né? Para que você consiga manter a sua produtividade, o seu trabalho, a sua vida de qualidade, ter uma vida de qualidade, né? Com saúde efetiva, não saúde física, mas também espiritual, tá? Além disso, esse eclipse fala ainda de outra coisa, né? Porque o eclipse no signo de Virgem, ele apaga, né, as questões virginianas. E aí, essas questões virginianas em que a gente está em excesso, apaga, que eu quero dizer assim, apaga a luz para as questões virginianas que estão em excesso e elas saem de onde elas estão escondidas, que estão atrapalhando a nossa vida, e aí a gente consegue ver com a iluminação que o Sol gera sobre essas questões quando acaba o eclipse, né? Então a gente tem consciência sobre o quê? Sobre as nossas autossabotagens, sobre os nossos autoenganos, sobre hábitos tanto físicos como espirituais que a gente
tá equivocado. Fala das questões também dos nossos vícios, né? O que a gente está se viciando e que a gente fala assim, não me vicio em nada, não tem nada que me vicie, né? E tá tudo certo, eu sou uma pessoa livre de vícios. Isso tá escondido, porque você não consegue ver. Aí os vícios saem, os autossabotagens saem, os autoenganos saem, os medos, as inseguranças, tudo sai, né? E isso geralmente é nas casas onde estão acontecendo essas coisas, né? Para que a gente possa enxergar. Eclipse não é ruim, como todo mundo acha, por causa disso. É para que a gente possa enxergar, a gente ver a verdade, né? E possa agir sobre ela, né? Algumas coisas que a gente estava escondendo da gente que estavam nos adoecendo. Né? Que a gente, até a própria origem da doença a gente pode descobrir. Se é uma questão emocional, por exemplo, se libertar daquela questão emocional para não viver doente, para não ficar doente, né? Para não usar a doença para aprisionar outras pessoas, que às vezes isso acontece, né? Para manter as outras pessoas por perto, né? Ou para criar uma autossabotagem para si mesmo, eu sou doente, eu sou uma vítima, eu sou isso, eu sou aquilo, e por isso eu não consigo o que eu desejo, né? Tudo isso vai ficar muito claro. Agora, é uma eclipse que fala de livre-arbítrio. Né? Um livre-arbítrio para quê? Para poder agir sobre isso. Porque você pode ver também e não querer agir. Né? E aí o que acontece? Você vai repetir, que é uma questão da Lua, esses hábitos emocionais novamente. Então é uma oportunidade de agir sobre essas questões que prejudicam a nossa vida e que às vezes a gente vira o rosto e não quer ver. E nesse momento do eclipse lunar a gente consegue ver essas questões mais inconscientes e profundas que ficam escondidas com a luz do consciente, que é o Sol. Né? Então, e isso fica ainda mais forte porque a gente tem no dia 17 o Sol fazendo a conjunção com esse nó do norte no signo de Peixes, trazendo maior clareza ainda, né? Que é esse momento que o Sol ilumina esse nó do norte aí de alguma forma, porque ele está ali conjunto, é como se tivesse uma luz, um holofote ali, dizendo, é por aqui que você tem que seguir. Porque o nó do norte é como se fosse a ponta norte da bússola, ou seja, é para onde todos nós, humanidade, nesse momento, né, que a gente vive, deve seguir. E está apontando para Peixes. E o que é Peixes? É compaixão, é empatia, é perdão, é espiritualidade, é cuidar dos corpos sutis, é saber que nem só a matéria faz sentido, né? E uma coisa muito importante do eixo Virgens-Peixes, né? Virgem gosta muito de controlar, de planejar, de ordenar, de organizar, né? E é muito produtivo. Só que existem coisas que estão fora do nosso alcance, que estão fora da nossa alçada e que a gente precisa entregar ao universo. O que acontece? Muitas vezes a gente fica obcecado em resolver uma questão, solucionar um problema, resolver querer que alguma coisa na nossa vida que está para se resolver, alguma pendência, resolva-se, né? Só que às vezes a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o máximo que a gente pode. É aquela história, né? Às vezes o máximo que a gente pode fazer é o máximo que a gente pode fazer. E é exatamente isso, né? O máximo que a gente pode fazer dentro das questões virginianas é o que o humano pode fazer, é o que o físico pode fazer. Peixes é o espiritual. Então, é aquela história do rezar e vigiar, né? Então, vamos rezar, né? Dentro da perspectiva do Peixes e vigiar dentro da perspectiva trabalhar trabalhar, é produzir, é ir até onde o meu corpo físico pode. E depois saber que eu preciso entregar algumas coisas, eu preciso soltar para acontecer, eu preciso deixar fluir, eu preciso me desconectar para me reconectar. Né? Às vezes a gente está muito obcecado com um pensamento, querendo que alguma coisa flua, e aí de repente, se você solta, se você deixa o universo agir, sem tanto controle sobre a situação, as coisas acontecem, as coisas fluem, o universo pode se manifestar na sua vida positivamente, porque afinal de contas o universo só trabalha a nosso favor. A gente aqui atrapalha o bom fluxo do universo, tentando exatamente fazer o quê? Controlar as coisas. Né? Então, não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, que eu odeio essa frase, mas assim, é agir até o momento em que você pode e perceber a sua limitação. Afinal de contas, o Saturno está em Peixes também agindo sobre esse eclipse, assim como o Urano também, né? Então, Urano em Touro. Então, é tipo assim, sair da sua zona de conforto, de ficar na situação de vítima, esperando que as coisas aconteçam, fazer a sua parte, mas ao mesmo tempo compreender que existem coisas que estão fora do nosso alcance e que a gente precisa soltar e deixar acontecer, que aí elas vêm até nós. Né? Tem muitas questões e muitos problemas na nossa vida que, se a gente esperar um dia, ou 2, ou 3, até uma semana, as coisas se resolvem sem a gente se estressar tanto, sem a gente se preocupar tanto, né? Sem a gente exaurir as nossas energias desses corpos sutis.
né? Porque afinal de contas essa pré-ocupação é uma ocupação antecipada, você antecipa os problemas, né? Então faça o que você tem que fazer, faça a sua parte, mas saiba que tem um momento em que é necessário soltar. Cuide do seu espiritual, assim como você deve cuidar do seu físico, e siga na direção de buscar sempre mais essa visão holística sobre si mesmo, para que você possa ter sempre um espiritual bem equilibrado, para que você tenha uma vida mais produtiva, que você evite estar sempre doente, né, ou se vitimizando de situações, ou colocando a doença como uma desculpa para não alcançar seus sonhos e suas realizações, ou colocando a culpa nas outras pessoas por você não conseguir o que você deseja, assumindo mais a responsabilidade sobre aquilo, que os seus objetivos e seus sonhos, né? Então a gente tem essa semana uma forte, vamos dizer assim, uma forte lufada de vento para que a gente possa armar nossas velas, direcionar isso para o nó do norte, que é o Sol conjunto aí com o nó do norte no signo de Peixes, no dia 17 às 15h02, para que a gente possa seguir buscando esse objetivo, de cuidar do nosso espiritual, saber o momento de soltar, saber o momento de entregar para o universo também, depois da gente já ter feito tudo que a gente pôde, o nosso trabalho, e cuidado também do nosso corpo físico. Outro aspecto que acontece essa semana é o Sol fazendo conjunção com o Netuno antes de no signo de Peixes, na quarta-feira de 19, às 20h24, antes de ingressar no signo de Áries, no dia 20 às 6h01 da manhã. Então, o Sol, assim como ele iluminou o nó do norte e mostrou a bússola, né, o sentido da direção que a gente deve armar nossas velas para a gente poder seguir na direção que a gente precisa para alcançar e vivenciar os nossos objetivos e propósitos, quando ele se encontra com o Netuno no signo de Peixes, ele ilumina nossos sonhos, né? Para logo depois ingressar no signo de Áries e a gente fazer acontecer, colocar energia à disposição para realizar esses sonhos, né? E a luta para a gente buscar esses sonhos. Então, é como se a gente tivesse uma clareza muito grande sobre, é como se às vezes a gente tivesse perdido, né? Meio sem direção, e aí o Sol faz conjunção com o nó do norte, logo no dia seguinte faz conjunção com o Netuno, e ele ilumina tudo, né? Como se fosse assim, você está no meio do oceano e você não sabe para onde ir porque sua bússola quebrou. Aí, de repente, a sua bússola é consertada, você já sabe para onde que é o norte, e o Sol nasce ali no meio daquele nevoeiro e abre os caminhos, né? Para que você possa enxergar de alguma forma. Esse enxergar, ele não necessariamente significa visualmente, ver com os olhos, né? Você pode intuir, porque Peixes fala de intuição, você pode sentir a direção, né? Então, se faz sentido para o coração, é como se fosse assim, faz sentido para o coração, está na direção certa. É como se fosse, a bússola não consertou, mas usa as estrelas como guia, entendeu? Então, independentemente do que aconteça, haverá ferramentas para que você possa encontrar a direção, né? Sair desse modo meio perdido, encontrar a direção, e o Sol ingressa no dia seguinte no signo de Áries, inaugurando o ano novo astrológico, mas ainda dentro dessa alunação de Peixes, né, com esses eclipses aí, no período entre eclipses acontecendo, um no eixo Virgem Peixes e no outro fechando o eixo Áries Libra, né? Trazendo pra gente aí que esse ano novo astrológico, ele começa pedindo pra gente, porque tá indo na direção de uma lua minguante fala de reflexão, fechamento de ciclo e resolução de pendências, né? A gente precisa iniciar o ano finalizando ciclos, para que a gente possa efetivamente começar na lua nova no signo de Áries, que também vai ser um eclipse solar no signo de Áries, né, no dia 29/3. Então, se você me pergunta assim, quando que começa o ano? É no ano novo astrológico? Mas o pontapé inicial é no dia 29/3. Porque quando o Sol ingressa no signo de Áries, a gente tem logo depois uma lua minguante aí, que é o Sol fazendo quadratura com o Sol em Áries, fazendo quadratura com a lua em Capricórnio, né, no dia 22 às 8h29 da manhã. Então fala de fechamento de ciclos. Dentro da alunação pisciana, também fala de fechar ciclos, né? É o último ano, é como se fosse assim, a última semana do último mês do ano, né? Então, essa correria para finalizar ciclos, para resolver pendências, para solucionar problemas, para começar livre, leve e solto lá no eclipse solar no signo de Áries.
e seguir na direção que a gente precisa seguir, né? Sabendo que, por exemplo, um eclipse solar em Áries, às vezes a gente também não consegue enxergar a direção. Então vai talvez pedir pra gente, mais uma vez, usar o coração, usar o sentimento para poder sentir a direção. Quando você não consegue enxergar com os olhos, com o que você pode pegar, você tem que encontrar um outro instinto, um outro sentido para que você possa utilizar para não ficar perdido, né? Então, essa questão mais de saber, aprender a sentir a direção que vem do eclipse lunar no signo de Virgem, sem ter que tanto ver na prática para onde você está indo, né? Mas acreditar, ter confiança, ter fé que as coisas vão se resolver e que você está na direção correta, se faz sentido para o seu coração. Aí a gente tem no final de semana um aspecto belíssimo, que é o Sol fazendo uma conjunção com Vênus retrógrado no signo de Áries, né? E recebendo um aspecto positivo de Plutão. Todos os dois, né, recebem um aspecto positivo de Plutão no signo de Aquário. O Plutão, ele faz um sexto com a Vênus retrógrada em Áries, né? O Plutão em Aquário, às 18h31 do dia 21 com Vênus, e depois no dia seguinte, a conjunção Sol-Vênus que acontece no dia 22, no dia 23, o Plutão às 16h31 faz um sexto com o Sol no signo de Áries, né? Então, Plutão agindo sobre essa conjunção Sol-Vênus que acontece no signo de Áries. E é um momento de empoderamento pessoal depois que o Sol ingressa em Áries. Então é muito aquilo que é importante para mim, o que eu devo fazer, eu devo seguir na direção do que faz sentido para mim, o que faz sentido para o meu coração, né? É um momento em que a gente vai perceber, porque Vênus está retrógrada, né? Algumas escolhas equivocadas que a gente teve, que a gente fez, né? Ou alguns fracassos, algumas perdas que podem ter acontecido no passado, mas que elas são completamente recuperáveis. As questões são regeneráveis, né? A gente pode recuperar aquilo que foi perdido, ou seja, no sentido de Vênus em Áries, o prazer, a motivação, a felicidade, a alegria de viver, né? Em alguma área da nossa vida que pode ter sido perdida. Então, resgatar, é um momento em que a gente resgata o amor próprio, a autoestima, e tudo isso é elevado, a gente recebe um poder vindo dessa questão na nossa vida, né? Então a gente tem muito poder pessoal dentro dessa interação, poder porque é o Plutão, né? Que fala de poder, né? Um poder que liberta em Aquário, que fala aí que age sobre Vênus e Sol. Sol é o meu poder pessoal, é o que eu posso ir, o que eu posso fazer e o que eu quero fazer para mim. E Vênus em Áries é justamente fazendo essa retrogradação, é percebendo os equívocos que eu fiz, as coisas que eu não quero fazer mais e se libertar disso. Ou seja, às vezes em que eu me relacionei, porque Vênus é o signo que fala o planeta que fala das relações, às vezes que eu me relacionei com pessoas que me aprisionavam, que abusavam da minha boa vontade, que não me valorizavam, né? E aí, logo depois, com todo esse aprendizado que essa Vênus retrógrada vai tendo, passando e fazendo todos esses aspectos com esses planetas, ela segue na direção depois, quando ela começar a fazer o seu movimento direto, ajustando essas coisas. Mas nesse momento a gente vai perceber muito daquilo, das escolhas equivocadas que nós fizemos, para que futuramente a gente dê um basta nisso, né? Finalize essas situações de alguma forma, para que a gente possa se libertar disso daí. Não somente com questões de relacionamento afetivo também. A gente pode tanto recuperar perdas financeiras que podem acontecer, porque Vênus também fala de dinheiro, né? Então a recuperação, que é o bom aspecto vindo de Plutão, né? Mas como que a gente recupera, como que a gente resgata essas questões, dessas perdas financeiras que podem ter acontecido por atitudes equivocadas no passado? A gente resgata fazendo diferente. A gente resgata percebendo que a gente fez escolhas equivocadas e remanejando essas escolhas, fazendo escolhas diferentes para a gente poder ter um futuro novo, melhor, né? Tanto nas nossas relações como nas nossas finanças futuramente. Tá bom, pessoal? Então, os aspectos são esses essa semana. Tá muito interessante essa semana. Ela tá desafiadora também, porque as semanas entre eclipses, período entre eclipses é desafiador. Muita coisa vem à tona, muita coisa se precipita. As situações não são fáceis. As situações, eu não vou negar para vocês, elas são realmente difíceis nesse período de serem resolvidas, de serem solucionadas, mas tudo é como se houvesse uma ebulição. Ainda mais um eclipse de lua cheia, né? Que aí é que o negócio transborda mesmo. Mas transborda, o caldo entorna para que ele
possa ser resolvido. Chega de ficar ali debaixo do tapete, é hora de revelar as situações para se resolver, perceber onde estão os auto-enganos, as autossabotagens, as inseguranças, os medos, os erros financeiros que foram cometidos, para que a gente possa recuperar tudo isso mais à frente. Tá bom? Então, ó, meus contatos estão aqui, aperta a bolinha que vai aparecer aqui em cima para você se inscrever no canal. Quando se inscrever, aperta o sininho para você poder ser notificado sobre os vídeos que são lançados. Visita o site www.astrolumine.com.br, tem muita informação sobre astrologia interessante para todos vocês que têm interesse nesses assuntos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que gostam de astrologia, que gostam de previsões, né? E eu tô aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico, tiragens de tarô, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica, florais e muito mais. Tá bom, pessoal? Um beijo, boa semana e tchau, tchau!